Mas vamos lá então. Então, semana passada tratamos a respeito da salvação e da resposta, né, à pregação do Evangelho. Estudamos um pouquinho sobre o termo conhecer, o verbo conhecer na Bíblia, né, o hebraísmo, principalmente tratando do texto de Romanos 8:29 e 1 Pedro 1:21, que quando diz de conhecer de antemão ou da presciência, o pré-conhecimento de Deus, não refere-se à ideia de que Deus sabia quem ia crer, mas sim, dentro de um contexto idiomático, que esse verbo é usado no sentido de que Deus amou de antemão, que Deus amou antes, que é o que Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. Então nós estudamos isso aqui semana passada, vimos que esse verbo conhecer, existe outros exemplos, né, que provam do entendimento correto para esse verbo, a interpretação correta. E hoje nós vamos tratar um pouquinho mais sobre o arrependimento, né? O irmão Jorge apresentou aí. Para tanto, irmãos, falando aí do arrependimento, nós começamos a semana passada e até mencionamos, mas eu quero reforçar um pouco. Eu convido você a abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo de número 5. Vamos ver esse texto, que eu estava no finalzinho da aula, eu só citei, então eu quero dar uma reforçada. Atos capítulo 5. Então, Atos capítulo 5, verso 31. Nós temos trabalhado que da mesma forma que a fé salvadora é um dom de Deus, Deus é que atua em nós dando a fé, né, para crer, o arrependimento também é fruto dessa ação de Deus. Aqui nós estamos com os apóstolos presos, né, Pedro aqui tratando, e aí no final, quando eles são trazidos aí ao Sinédrio, nós temos aí a palavra de Pedro a partir do verso 29, quando ele diz: então Pedro, os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí do 30 e 31 ele vai explicar alguma coisa. Ele diz: o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, com uma finalidade. Que diz aí, a fim de quê? A fim de conceder a Israel, o que está escrito aí? O arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhos desse fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então veja, Deus, através da obra de Jesus Cristo, tem como objetivo a finalidade conduzir, através do Evangelho de Cristo, conduzir, aqui Pedro está usando o contexto da época, né, da sua transição, apontando para os judeus, que era o objetivo de Deus conceder ao povo de Deus, ao povo de Israel, o arrependimento. E, consequentemente, ao arrependimento, a remissão dos pecados. Se você voltar um pouquinho antes aí, vamos pegar aqui, também no discurso de Pedro, quando no capítulo 2, Atos capítulo 2, Pedro faz a sua pregação a respeito da salvação em Cristo Jesus, da sua ressurreição e tudo mais. E aí no verso 37 em diante, e até importante aqui que eu quero... Vou aproveitar que alguém que esqueceu essa Bíblia aqui para me auxiliar. Essa Bíblia aqui é corrigida. Até se você que veio sexta-feira e está nos acompanhando, você esqueceu sua Bíblia aqui, viu, Gabriel? Aí é só quem esqueceu, lembra de vir buscar. Mas eu acho que é de algum visitante, porque ela é corrigida, ela não é revista atualizada.
Então, como todos nós usamos a revista atualizada, então provavelmente seja de alguém que nos visitou aí. Então, só para comparar aqui, eu vou depois fazer a leitura. Verso 37 de Atos 2, irmãos. Ouvindo eles, ou seja, todos os judeus que tinham vindo de tudo quanto é lugar aí, né? Eles estão na festa de Pentecostes aqui. Verso 9, ó. Verso 9 do capítulo 2. Eles estavam na festa de Pentecostes e alguns judeus então vieram para Jerusalém e estavam lá, ó. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem, ou seja, residem em Jerusalém, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então, era essa turma lá que estava lá em Jerusalém, por conta da festa de Pentecostes, era uma festa de peregrinação, então o povo, os que criam, né, os seguidores judaístas tinham que ir lá. Eles veem a manifestação do Espírito Santo, vão questionar por que eles estão ouvindo aqueles judeus falando nas suas línguas maternas, e aí Pedro traz uma pregação para eles. Tudo bem? Aí o verso 37, então, já é o final, o resultado dessa pregação. O que diz aí, ó? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ó, Jesus é a salvação, ele morreu por nós, pagou os nossos pecados, agora vocês disseram que receberam o Espírito Santo, tal. E agora, o que a gente faz? O que é preciso ser feito? Aí Pedro vai dizer: respondeu-lhes Pedro. O que está escrito aí? Arrependei-vos. Ou seja, o arrependimento como instrumento para que a fé... Lembra que Jesus lá em Marcos 1,15 também diz, né? Saiu Jesus pregando agora e dizer: arrependei-vos e crede. Essa dobradinha caminha. Então o que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. O que eu quero aproveitar aqui para corrigir aqui com você? No verso 38. Se a sua Bíblia tivesse, quem tem edição mais antiga vai encontrar assim, ó. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, vírgula. Tem uma vírgulazinha aí? Tem vírgulazinha aí, ótimo. Aqui, por exemplo, na corrigida, não tem a vírgulazinha. Os caras tiraram a vírgulazinha. Mas é importante ter essa vírgulazinha. Então, arrependei-vos, vírgula. E diz: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Tem vírgula aí? Não tem. Tiraram essa bendita vírgula. Alguém tem alguma edição mais antiga que aparece vírgula aí ou não? Na sua aparece? A sua aparece, depois tem uma vírgula aí? Oh, maravilha! Um editor fiel, né? Um editor que manteve a fidelidade aí na tradução. Fica aqui o registro, Gabriel, mais uma vez, né? Contra a Sociedade Bíblica do Brasil, que aí o editor miserável lá me tirou uma vírgula que ele não podia tirar. E por que ele não podia tirar essa vírgula, esse miserável desse editor? Porque senão você vai entender ou interpretar de modo errado. Você vai interpretar que o batismo é que redime pecados. E não é o batismo que vai trazer remissão de pecados. Vou ler sem a vírgula, você entendeu? Arrependei-vos, vírgula. Cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para remissão dos vossos pecados. Então, eu vou ser redimido dos meus pecados porque eu me arrependi ou porque eu fui batizado? Sem a vírgula. Sem a vírgula porque eu fui batizado. Agora, se eu tenho arrependei-vos, vírgula, é como se fosse um parênteses. Eu não sou professor de português, sou péssimo em português.
né? Vocês sabem que eu sou da área de exatas, mas nós temos aí o professor Dimas hoje conosco aqui. A Lorena está lá dando aula. A Lorena, que é a minha corretora ortográfica agora. Ó, sou chique, velho. Tem aí uma corretora. Já me ensinaram, já me explicaram que quando, então, você tem uma expressão entre vírgulas, é como se fosse entre parênteses, uma explicação. Quando tem... Não é isso, professor? Hein, seu Dimas? Isso. Então, se tem, como tem na Bíblia da Marilene e na Bíblia da Regina, quando está escrito aí, ó, seja batizado em nome de Jesus Cristo, vírgula. Então, o que está para a remissão dos vossos pecados, ou cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, estando isso entre vírgulas, muda qual que é o sentido da remissão dos vossos pecados. O arrependimento. Arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Que aí você pode pegar o que está entre as vírgulas e inclusive jogar para o final da frase. Então qual que é a ideia aqui? Arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados e como manifestação desse seu arrependimento e de que você foi redimido do seu pecado, receba o sinal da aliança. Ou seja, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Olha que uma vírgula não faz. E com o passar do tempo, os caras lá da Sociedade Bíblica do Brasil, que arrancaram essa Bíblia, esse miserável, ele vai perpetuando um erro de interpretação bíblica. Porque daqui a pouco, veja aqui, nós estamos aqui, 40, 50 pessoas. Você tem 2 Bíblias só que mantém. A sua também? Ufa, não tem mais 1, 3, tem, 4. Agora começa a aparecer, maravilha. Mas mesmo assim é minoria. Porque são edições mais antigas. As edições mais novas, tá rodando o erro aí, ó. Pode. Só que agora o erro já fez. Tá aqui. Por isso que eu falo. Eu preciso mandar um documento lá para a Sociedade Bíblica do Brasil. Porque não é só aqui que acontece. Em alguns momentos eles estão fazendo isso. Eu não sei se os caras estão fazendo de propósito, porque na crença dele pode ser que o batismo te salva. Porque na perspectiva aqui, o que me redime do pecado? O batismo. Se eu tirar a vírgula, é o batismo. Mas não é o batismo. É o arrependimento e a fé. A vírgula tem que ter uma vírgula depois do arrependei-vos, vírgula. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, vírgula. Tem que ter uma vírgula. Não tem, põe a vírgula aí, em nome de Jesus. Aí depois dos vossos pecados tem vírgula também. Isso, aí tem problema, né? Por quê? E recebereis o dom do Espírito. Porque esse recebereis o dom do Espírito pode estar atrelado ao batismo. Porque aí é a manifestação da sua conversão. Tá? Mas veja, o arrependei-vos aqui que é a chave, irmãos. O arrependimento que é a chave para a remissão dos seus pecados. E uma vez redimido seus pecados, porque você creu e se arrependeu, você recebe o dom do Espírito. Ou o batismo no Espírito. Ou o Espírito Santo. Porque como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, verso 13. Depois de ouvirdes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, qual que é o momento que eu recebo o Espírito Santo? No momento que eu creio na pregação do evangelho. E eu sei que eu creio porque Deus me deu a fé salvadora e me deu o arrependimento para a vida. Agora, na pregação, a exigência que se faz, né, como o Jorge diz, meu amigo, para provar se você é eleito ou não, você tem que ter fé, essa fé vem de Deus, e se arrepender dos seus pecados. É a manifestação, é a reação à ação divina. A salvação é uma ação divina. Amém? Todo mundo reformado concorda com isso. É igual que a reação que a ação de Deus em me escolher produz em mim.
o crer e o me arrepender. Porque Deus vai me dar a fé salvadora, isso é dom de Deus, não vem de vós, lembra disso? Lá em Efésios 2:8. Mas é Ele que abre também a porta do arrependimento para a vida. Nós somos tão miseráveis que nem para arrepender por nós mesmos nós conseguimos. Precisamos de Deus. Mas a mensagem é: arrependei-vos e crede. É responsabilidade sua. Agora, não é o batismo que vai redimir pecados, é o arrependimento, porque é fruto da crença e do arrependimento da vida, que é a ação de Deus na minha vida. É isso que vai limpar o meu pecado. O batismo, ele vai simbolizar que eu criei nisso e que eu me arrependi. É o sinal visível para que todo mundo saiba que eu criei em Deus e me arrependi dos meus pecados, criei na salvação através de Jesus Cristo e que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Tudo bem até aqui? Tranquilo, irmãos? Então, ó, tratando então do arrependimento, vimos que Deus é que abriu o arrependimento lá para Israel, que o arrependimento é uma mensagem necessária para que as pessoas possam ter aplicado sobre as suas vidas a obra que Cristo fez. Tudo bem? E um outro texto que eu quero chamar a sua atenção, ainda aqui em Atos, é Atos 11:18. Ó, e não tem que mandar também lá para a Sociedade Bíblica Trinitariana também, que os caras tiraram a vírgula aqui também. Então, Atos 11:18. Aqui Pedro está dando o relatório por que ele foi e entrou numa casa de um gentil, que era proibido para o judeu entrar numa casa do gentil, no caso aqui de Cornélio. E aí ele vai dar o seu relatório, e até para confirmar o que eu estou falando aqui, ó, verso 15, né? Ó, verso 15 do capítulo 11. Pedro falando: quando, porém, comecei a falar, eu invoquei o Espírito Santo sobre eles. Está escrito aí? Não. O que aconteceu? Caiu. O que significa essa expressão? Caiu. Foi um negócio esperado? Hã? Quando seu filho está lá no almoço de domingo, você pôs aquela mesa bonita, né? Assou o frango, macarronada com farofa, está lá. Aí você põe o suco, aí alguém fala assim: dá um copo, um canudinho para esse menino. Não, ele já é grandinho. Aí você põe o suco, aí de repente ele vai pegar o suco, não está ainda acostumado com o copo. O que acontece? Caiu. Bem no frango, aí ficou o frango agora com adocicado. Hã? Aí você fala assim: você jogou? Não, caiu. Porque caiu é Foi de propósito? Foi um acidente. É algo que não foi planejado nem esperado. Quando o Pedro está dizendo: ó, eu estava pregando, gente, de repente, pum, caiu. Não foi algo que eu fiz, não foi algo que eu planejei. Foi uma ação espontânea de Deus. Então ele está falando: quando que os gentios receberam o Espírito Santo? Ele estava pregando. No momento que Cornélio e a sua família creu, o que aconteceu com eles? Receberam o Espírito Santo. Paulo vai fazer essa mesma pergunta lá em Atos 19, para aqueles seguidores de João Batista, provavelmente foram evangelizados por Apolo, quando ele pergunta lá em Atos 19, sim: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes, no momento que vocês creram? Aí os caras falaram: não, porque eles não tinham ainda recebido a instrução de que Jesus Cristo era o Salvador. Eles tinham apenas recebido o batismo de João. Lembra da história? Então, quando que eu recebo o Espírito Santo, pastor? Quando eu vou numa igreja pentecostal e o pastor invoca o Espírito Santo na minha vida? Não. É no momento que você ouve
o evangelho da vossa salvação, Deus te dá a fé salvadora, então aí você crê, Deus te dá o arrependimento para a vida, então você se arrepende. Nesse momento, você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo cai sobre você. Ah, mas por que não tem manifestação de línguas? Nós vamos estudar isso mais para frente depois. Mas no momento, o padrão é que no momento que você crê, você recebe o Espírito Santo. A Bíblia toda vai falar dessa forma. Tudo bem? Então é isso que Pedro está explicando. Olha, eu estava pregando, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E aí então me lembrei das palavras do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom, o mesmo presente, que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Porque os judeus estavam lá, né? Os teólogos judaicos estavam lá reclamando: mas como que você foi pregar o evangelho para esse povo? Aí Pedro está tentando se explicar. E aí entra o verso 18, quando Deus apazigua o coração daquela turma e diz assim: e ouvindo eles, ou seja, os judeus, estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios, ou seja, aos não-judeus, foi por quem? Foi por Deus concedido o quê? O arrependimento para a vida. Então, irmãos, o arrependimento, na mensagem, é apresentada da seguinte forma: você tem que se arrepender. Na prática, é Deus quem? Deus que concede, é Deus quem dá. Da mesma forma que a fé salvadora. Mas a pregação, como que é a pregação? Como que Jesus pregava na Galileia? Abra sua Bíblia lá, Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Verso 14 e 15. Ó, o pessoal da canetinha aí, do marcador, vai marcando esses textos, viu, gente? Deixa colorido aí. Então vamos lá. Marcos capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Qual que era a mensagem? Arrependei-vos e crede no evangelho. Então a mensagem, irmãos, é essa: arrependei-vos e crede. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Essa é a mensagem. Agora, pastor, e o que acontece quando alguém se arrepende? Aí é fruto da ação de Deus, que abriu os ouvidos desse infeliz ao ouvir da palavra da salvação, deu a ele a fé salvadora, porque é dom de Deus, é presente de Deus, e concedeu a ele o arrependimento para a vida. Aí esse cara, esse infeliz que estava morto nos seus delitos e pecados, ao ouvir a pregação do evangelho, sob a ação monergista de Deus em dar a fé salvadora e o arrependimento para a vida, o que esse cara faz? Ele ressuscita e aí se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu único suficiente Salvador. Aí ele é salvo. E aí agora, como salvo, ele recebe o sinal que o próprio Deus estabeleceu. Esse sinal da aliança, que é o batismo determinado por Jesus Cristo, né? Como Pedro prega lá em Atos 2, e que o próprio Senhor Jesus institui lá em Mateus, capítulo 28. Então, atrás de uma reação, onde a pessoa fala: eu arrependo dos meus pecados e creio em Jesus, você tem toda uma ação única de Deus, desde antes da fundação do mundo, elegendo esse cara, e aí durante a história da vida dele, preparando para alguém fosse lá pregar o evangelho da salvação dele, para que então, dando a fé
e dando arrependimento, ele ao ouvir, se converte e instantaneamente ele recebe quem? O Espírito Santo. Tudo bem? Agora, isso é o que acontece. Agora, dentro da nossa tarefa, é chegar para o cara e dizer, arrependei-vos e crede. É isso. Porque que não adianta nada, irmãos. Você chegar para o cara que está morto espiritualmente, que os ouvidos ainda não foram abertos, ele não recebeu a fé salvadora e nem o arrependimento para a vida, e explicar teologicamente o que Deus faz na salvação dele. Ele não entende nada. O que ele vai entender é o seguinte, olha, Deus, aconteceu lá em Nínive. Em 40 dias Deus vai pesar a mão sobre vocês. Embutido essa mensagem que estava sendo dito para aquela geração. Arrependei-vos e crede. Porque se eles não crescem nesse Deus, falam, Deus vai destruir nada. E se eles não se arrependessem dos pecados dele, eles não teriam colocado sobre si pano de saco e sentado sobre si. Então, a mensagem sempre foi essa, é de confronto. Não tem essa, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Esse Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você é para o convertido. Porque o não convertido, você não sabe se ele é eleito, você pode estar falando uma mentira para ele. Se o cara não foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, você chega para ele e fala, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. O inferno. Porque se ele não é eleito, é para lá que ele vai. Olha que plano maravilhoso que você está prometendo para o cara. Então o Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você é quando o cara se converte. Aí o Ananias, você vai fazer a vez do Ananias, que foi lá pregar para Paulo. Paulo, irmão, arrependei-vos e crede. Paulo se arrepende, crê. Aí Ananias falou, agora sim, meu amigo. Deus te ama, Paulo, e tem um plano maravilhoso para você. Você vai sofrer para pregar o evangelho para os gentios. E aí Paulo começa a enxergar de novo e diz a Bíblia que imediatamente saiu para pregar Jesus. Olha que maravilha. Então a mensagem, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você, é pós-ressurreição. É depois que Deus deu vida àquele que estava morto. Que aí você pode dizer para o cara com todas as letras, rapaz, você se arrependeu e crê em Jesus? Deus te ama, cara. Ele tem um propósito na sua vida. Tem um plano para você. E o plano é que você pregue e vive para a glória dele. Agora, se vai ser bom, vai ser ruim, se vai ter sofrimento, não vai ser, aí eu não posso falar. Mas é um plano maravilhoso de qualquer forma. Porque ser chamado para pregar o evangelho, para proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz, isso é muito bom. Aí pronto. Aí faz todo o sentido. Agora, para o ímpio, você não... Essa pregação é propaganda enganosa, irmãos. Porque pode ser que o cara não seja eleito e que o cara nunca seja alcançado pela salvação. Ele nunca receba a fé salvadora e nunca receba o arrependimento para a vida. E aí você vai estar mentindo para ele. Prometendo algo que nem Deus prometeu. Cuidado. A mensagem do Evangelho segue o padrão de Cristo. O reino de Deus é chegado, ou está próximo. Né? A ideia do grego é isso, o copo está próximo, é ao alcance das mãos. O copo está próximo. Eu posso dizer para você, irmãos, está vendo esse copo que está próximo? Ou está vendo esse copo que está aqui? É a mesma coisa no grego. Essa é a ideia de que está ao toque, próximo, tão próximo ao ponto que eu consigo tocá-lo. O reino de Deus está próximo. Quando Jesus pregou, era nesse sentido. Olha, ele já é uma realidade. Arrependei-vos e crede. Tudo bem? Ótimo. Então, aí, reforçando isso, então Deus exige do homem tanto a fé quanto o arrependimento. Chamamos isso, né, numa perspectiva teológica, de sinergismo. Antes, monergismo. Deus realiza, mas a partir do momento da reação do homem, e agora esse homem começa a agir sob sua própria responsabilidade para responder, inclusive, o chamado e as ordens de Deus. Então chamamos a relação entre a ação soberana de Deus e a responsabilidade pessoal do homem. Tudo bem? Então vamos lá. É Deus que aplica a salvação do homem, dando-lhe fé e arrependimento.
porém isso não isenta o homem natural da responsabilidade de crer e de se arrepender. Eclesiastes vai dizer, né? Que é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se o ímpio não faz isso, está colocando peso sobre a cabeça dele. Mas é dever dele. A pregação arrependei-vos e crede é uma pregação que você tem que pregar para toda criatura. Agora, a resposta do cara aí é a responsabilidade dele. Deus vai continuar soberano, independente da maneira que ele responde ou não. Independente disso, Deus continua soberano. Só que é sua responsabilidade crer e se arrepender. Se você creu e se arrependeu, é prova de que Deus deu a você a fé salvadora e o arrependimento para a vida. Porque se Deus não tivesse dado, você ia continuar obstinado na sua teimosia de servir a si mesmo e adorar a criatura ao invés do Criador. Tudo bem? Ótimo. Pastor, vamos mudar aqui o assunto então. Falando de salvação, como a salvação é fruto da eleição de Deus, o que acontece com as crianças que morrem na infância? E o que acontece com os incapazes, com aqueles que não têm condições cognitivas de compreender a mensagem do Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 16. Quando eu me casei, quando você abre aí Marcos 16, quando eu me casei, nós fizemos um planejamento familiar e os 2 primeiros anos a gente não tinha ideia de querer ter filhos ainda, porque tinha um monte de coisa para fazer. Eu estava acabando de chegar, eu casei no penúltimo ano do seminário, então eu estava assumindo um ministério difícil de revitalização de igreja. Então, nós tínhamos combinado com a Clarissa, começando a vida, a Clarissa começando o consultório, eu chegando na igreja. Então, nós falamos, vamos uns 2 anos para a gente organizar a vida e teriri pororó. Aí, depois de 2 anos, a gente começou a planejar ter filhos. Já contei aqui, né, que a Clarissa teve no 2º ano de casamento, teve uma crise que ela não queria ter filho, né, porque começou a ver o filho dos outros dando tanto trabalho que ela falou, não quero isso para mim, não. Aí, tive que dar uma dura nela, né? Pô, peraí, nós casamos para ter filho, que história é essa agora? Depois que casou, você fala, não quero mais. E outra, os filhos, nós não temos como escolher. Se Deus não mandar filho eleito, vai fazer o quê? Nós vamos ser filhos, nós vamos cuidar dele do mesmo jeito. E Deus sabe o que faz, aí não tem como brigar contra Deus. Tá. Aí, beleza. Aí ela aceitou, e aí a gente foi tentar, parou de tomar anticoncepcional, porque ela tomava por causa do ovário policístico e tudo mais. E aí nós descobrimos que ela teria dificuldade de engravidar. Né? E aí foi 1 ano e pouco de tratamento e tal, o médico disseram que seria muito difícil, aquela coisa toda. Aí fomos orar, buscando Deus e tudo mais. E aí, num dos exames que nós fizemos, nós mudamos lá de médico e tudo mais, para fazer num contexto diferente. E aí, ela fez uma ultrassom, eu não sei como que é, como que não é, mas aí o médico que estava falando perguntou para ela assim, você já teve uma gravidez? Ela falou, não, tem uma marca aqui no seu útero, não sei se isso é possível, não entendo nada, que você já teve uma gravidez. Não sei se quando o óvulo se une lá, gruda no útero, não sei se isso fica alguma marca, não sei. O cara disse isso pra gente. Tem perturbou a gente, né? Se ela engravidou, irmãos, nós nem ficamos sabendo.
ela simplesmente, o ciclo menstrual sempre foi complicado, então não ficamos sabendo. Só que isso trouxe uma luzinha. Né? Puxa, e se ela engravidou, rapaz? Antes da Duda? O que aconteceu com esse bebê? Porque para nós, a perspectiva bíblica é o seguinte, a partir do momento que há a fecundação, nós já estudamos isso aqui, aquilo já é um ser almado. Ah, mas ainda não teve divisão celular, não tinha... Não importa, meu amigo. No momento da fecundação, você já tem um ser almado. Porque nós estudamos aqui sobre a alma, e nós cremos que não existe um momento depois da fecundação que Deus vem e coloca a almazinha lá. Isso acontece instantaneamente. Lembra que nós estudamos isso? Então, se ela de fato engravidou, se esse médico está certo, se houve uma fecundação ao ponto de ter uma marca no útero dela lá, que apontava para o fato dela já ter tido o início de uma gestação, o que aconteceu com esse ser almado aí? Essa alma foi para onde? Ele morreu, nós nem estamos sabendo. E tantos outros casais, irmãos, crentes, que engravidaram, a criança veio morrer, abortou. O que acontece, pastor? Pastor, eu já contei a história, né, de um casal amigo nosso, que fez inseminação artificial, fecundaram 6 óvulos. E aí foram tentando, infelizmente, só o último deu. E o que aconteceu com os outros 5? Se nós cremos que são já seres almados, não importa se foi fecundação in vitro, não importa. O espermatozoide, o óvulo, fecundou, pronto, você tem um ser almado. Ok? O que aconteceu com essa turma aí toda? Para onde foi? Para onde não foi? Como que vai ser esse negócio? Você já parou para pensar nisso ou não? Talvez quem já viveu isso, né, que já perdeu um filho e tal, pode ser, meu Deus, agora. Porque a gente só conta, às vezes, o filho que nasce, né? Mas aquele que foi gerado ali, mas que não veio à luz, o que aconteceu? E outras vezes tem gravidez que vai até 8 meses, 9 meses. E aí, presta atenção. O que aconteceu com isso? E a respeito da salvação desse bebezinho, o que acontece? Abriu lá em Marcos? Vamos lá. Olhando aqui para Marcos, você vai ter no verso 14, seguinte situação. Jesus aparecendo para os 11, porque Judas já tinha morrido, né? E Matias não tinha sido eleito. Então Jesus apareceu aos 11, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já tinham visto ressuscitado. Os próprios apóstolos não estavam acreditando na ressurreição de Jesus até então. Por isso que Jesus aparece para eles. E aí depois que Jesus puxou a orelha deles, porque eles não estavam dando crédito, Jesus dá uma ordem para eles. Verso 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a salvação ou a pregação que inicialmente focava somente os judeus, só o povo de Israel, agora abre o leque e Jesus dá uma ordem para ir para onde? Para o mundo e pregar para quem? Para toda criatura. Não é para você pregar mais só para judeu, mas é para pregar para qualquer etnia, qualquer grupo, qualquer pessoa, qualquer criatura. Criatura aqui, irmãos, não é criatura no sentido da criação. Então, daqui a pouco você está lá numa pedra lá falando de Jesus para ela, né? Ou pegou o seu pet e aí você pergunta,
Você crê em Jesus, Lulu? Aí se o Lulu faz assim, aí você vai e batiza o Lulu. Não é essa criatura que nós estamos falando. É a criatura na perspectiva dos homens, tá bom? Então, samambaia sua, não tem salvação para samambaia. Tá joia? Então, mas a ideia é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aí o que ele diz no verso 16? Quem crer e for batizado, o que vai acontecer? Será salvo. Quem, porém, não crer, o que vai acontecer? Será condenado. Esse verso aqui é um verso que gera uma certa discussão entre os evangélicos, principalmente sobre a salvação e sobre o batismo infantil. Eles vão dizer o seguinte: Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então eles colocam a perspectiva do batismo como uma resposta à fé. Quem crer e for batizado. Então eles falam assim, olha, criança não pode ser batizada porque elas não creem. Um bebezinho não crê. Então eles usam esse texto para dizer que o sinal da aliança, mesmo quando no Antigo Testamento era aplicado sobre as crianças com 8 dias de vida, agora no contexto cristão não pode mais ser aplicado sobre as crianças. Porque a criança não crê. Porque Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas aí a pergunta é, o contexto do texto está falando sobre pessoas que já estão dentro da aliança com Deus? Não, está falando para você ir pregar o evangelho a toda criatura, gente que está fora da aliança. Se a gente aplicar isso aqui para o sinal da aliança, o que acontece? Qual que é o final do verso 16? Quem, porém, não crer, será o quê? Tá, vamos aplicar isso aqui para criança. Uma criança que morre na infância, ou um bebezinho que foi abortado, ou nasceu e morreu, ele creu? Então, se eu for pegar esse verso aqui e aplicar fora do contexto, eu vou ter que declarar o seguinte, que toda criança que morre na infância foi para onde? Foi para o inferno, está condenada. Se eu pego esse texto e vou querer aplicar a criança, dizendo que a criança não pode ser batizada porque ela não crê, então eu tenho que aplicar o versículo inteiro. Então eu vou ter que afirmar categoricamente que toda criança que morre na infância, antes do período dela ter condição de crer, o que aconteceu com ela? Foi condenada. É isso que a Bíblia ensina? Não é isso que a Bíblia ensina. E de um modo muito especial em relação às crianças, o próprio Salvador diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Agora eu pergunto, que crianças eram essas? Que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos. Em que contexto? Ele falou isso para as crianças egípcias, para as gregas. Ele falou isso para as crianças babilônicas. O ministério terreno de Jesus era voltado para quem? Para os judeus. Inclusive quando os gregos vieram, a mulher cananeia veio, né? E ele diz assim, eu não posso dar aos cães a comida dos filhos. Lembra desse texto lá da mulher cananeia? Aí a mulher chega para o Senhor Jesus, Senhor, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus deve ter dado um sorrisinho para aquela mulher e falou assim, você foi muito bem, verdade. Então tá bom, qual que você quer? Ah, cura lá? Então tá, vou curar sua filha, não tem problema não. E aí demonstra graça para um estrangeiro. Mas o ministério terreno dele, até para cumprimento profético, era, eu vim para os que eram meus e os meus me rejeitaram. Então, quando Jesus diz, deixai, pois, vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, Jesus está falando isso dentro de um contexto de Israel. Dentro de um contexto de uma nação que estava em aliança com Deus. E os meninos, né, de um modo especial, as crianças, meninos do sexo masculino,
dentro do contexto judaico, o que tinha acontecido com elas? Tinham sido circuncidadas, recebido o sinal da aliança. Tudo bem? As meninas, nós sabemos que elas eram recebidas na aliança ou através da figura do pai, crente, ou através da figura do esposo, do marido. Por isso que era proibido das mulheres casarem com estrangeiros. E o menino também, né? O menino era proibido para casar com mulher estrangeira, porque a mulher estrangeira podia fazer ele se afastar da obediência do Senhor. Mas de um modo mais especial, as filhas não podiam ser dadas a estrangeiros, porque senão a filha sairia da aliança. Ela não estaria mais debaixo da bênção e da proteção que o próprio Deus havia dado. Então, casamento misto, casamento com estrangeiro era proibido, em especial de um modo bem vivo no Antigo Testamento, porque as meninas sairiam da comunhão com Deus. Enquanto elas eram filhas, estavam debaixo da aliança na figura do pai. Mas casou, elas vão estar em aliança através da figura do marido. Por isso que o marido é chamado do líder, o cabeça, o sacerdote do lar. Tudo bem? Se ela casa com um cara que é descrente, ela saiu de debaixo da aliança. Tudo bem? Os parentes aqui? Ótimo. Voltando para as crianças. Então, quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus, ele não está falando que toda criança está inserida no reino de Deus. Mas ele está falando que as crianças são filhos de quem? Daqueles que estão debaixo da aliança. Porque, vou falar para você, é bizarro, talvez você vai ficar até com nojo daquilo que eu vou te falar. Mas se eu pego essa afirmação de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se eu aplico isso fora do contexto, eu vou dizer que, segundo o próprio Jesus diz, toda criança nasce o quê? Salva. E que depois que chega o entendimento, ele perde a salvação. Porque se eu aplico, então, a afirmação de Jesus sobre todas as crianças, de todas as nações, de todo mundo, então eu vou ter que dizer, dos tais é o reino do céu. Jesus disse que os pequeninos dos tais é o reino do céu. Então, toda e qualquer criança do mundo inteiro está dentro do reino do céu. Só que nós sabemos que em determinado momento, então, ela perdeu isso, porque depois que ela ficou adulta ou chegou na fase do entendimento, ela já não é mais do céu. Olha o perigo de eu aplicar o texto fora de contexto. E o que é pior, o que é bizarro mais ainda, se essa afirmação fosse verdade, torce para o seu filho morrer criança, então. Porque aí você tem certeza que ele foi para o céu. Porque se das crianças é do Filho de Deus, então, se essa é a aplicação geral, vamos falar, gente, morra pequenininho, porque aí pelo menos eu tenho certeza que meu filho foi para o céu. Bizarro. Falei que você ia ficar com nojo de mim. Mas é uma consequência lógica de um pensamento errado, de uma aplicação errada. Então vamos construir corretamente o negócio aqui. Quando Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, está dentro do contexto do verso 15, que é a pregação dos adultos. Você vai para o mundo inteiro e pregar a toda criatura. Gente que tem condição de ouvir a mensagem e dar uma resposta a essa mensagem. Se ele crer e for batizado, essa pessoa será salva. Se ele não crer, será condenado. Tudo bem até aqui? Agora, esse adulto que foi alvo do evangelismo e se converteu, se ele tiver filhos, o que ele tem que fazer? Colocar todo mundo debaixo da aliança. Então, aí ele vai aplicar o sinal de aliança sobre os seus filhos. Como acontece no contexto de Atos dos Apóstolos. Você tem 5 batismos de famílias inteiras ali em Atos dos Apóstolos. Pregava-se o evangelho, o gentil se convertia e era batizado ele e toda a sua família, toda a sua casa. Falar que 5 famílias, lá naquele contexto, não tinha nenhuma casa com criança, meu amigo, aí você está de brincadeira comigo, né? Então, mas essa era a situação natural. Agora, então eu não posso aplicar aqui Marcos 16 para criança.
Porque para eu pregar o evangelho, obviamente que eu tenho que pregar o evangelho para quem tem condição de entender, crer ou rejeitar a mensagem do evangelho. Tudo bem? Tenho que entender que a palavra de Jesus, deixai os pequeninos virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus, ele está falando isso de um modo específico para, dentro do ministério terreno dele, para os judeus, para aqueles que já estavam em aliança. Pautado nisso, irmãos, nós podemos chegar aqui a algumas conclusões sobre a salvação dos que morrem na infância. Primeiro, a salvação é sempre pela graça da eleição e Deus usa os meios ordinários para chamar os seus. Nós já vimos quais são os meios. A pregação do evangelho, a ministração dos sacramentos e a atuação do Espírito Santo. Geração de Nínive, né? Que o Jorge trouxe hoje aí. Quando Jonas foi pregar para eles. Ele se converte mediante a pregação de Jonas. Se Jonas não tivesse ido para lá e não tivesse pregado, nada tinha acontecido. Mas foi porque Deus levou um missionário lá, pregou o evangelho de uma maneira, arrependei-vos e crede, que é o que está embutido na mensagem de Jonas. Eles se arrependem, creem que Deus é de fato poderoso para acabar com eles, para condená-los definitivamente. Se arrepende, aí Deus faz o que com aquele povo? Salva todo mundo. 120 mil almas. Tudo bem? Então Deus usa esse meio, quando é uma questão ordinária. Por isso que a igreja tem a responsabilidade de fazer o quê? Pregar. Agora, quanto aos incapazes e os infantes, permanece a verdade sobre que somente os eleitos serão salvos. Isso não muda. Mas Deus usa meios extraordinários para aplicar as suas promessas. E qual é esse meio? A promessa aos pais, e em especial do Espírito Santo. Qual que era a promessa aos pais? Baseado lá em Gênesis 17:7. Vamos dar uma olhada lá? Que é a promessa de Abraão, que segundo Gálatas, agora é promessa para mim. Que em Cristo, as promessas que foram dadas a Abraão passam a ser promessas de todo crente. Então o que é dito lá em Gênesis 17:7? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e o que mais? E a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o quê? O teu Deus e o Deus de quem mais? Da tua descendência. Por isso que a criança era circuncidada ao 8º dia. A criança entrava em aliança com Deus através dessa aplicação, desse sinal, onde Deus prometia para o pai ser o Deus desse pai e o Deus da aliança, o Deus dessa descendência. Tudo bem? Então essa criança, já com 8 dias de vida, já estava debaixo da aliança, da real aliança com Deus. E por isso, se essa criança morresse agora, para onde que ela iria? Para os céus. Lembra do caso do filho de Davi com Betseba, o primeiro? Nasceu, Deus falou assim, mas por causa do seu pecado, Davi, essa criança não vai sobreviver não, vai morrer. Lembra disso? E ele orou, jejuou, buscou a presença de Deus em favor da vida do seu filho. O que aconteceu com o menino? Morreu. O que Davi fala? Vieram lá, depois de um tempo lá, todo mundo ficou assim, meu Deus do céu, quem que vai dar a notícia para Davi? E ele falou, o que aconteceu? Estou sentindo que tem alguma coisa errada. O menino morreu? Morreu. Então me traz lá a comida lá, que vou tomar um banho aqui e já vou comer. Aí o pessoal ainda fala para si, mas enquanto o menino estava vivo aí, você se jejuava, você quase se morreu aí porque você não comia e não bebia nada. Agora que o menino morreu, você vai comer? O que ele fala? Olha, enquanto o menino estava com vida, havia esperança. Por isso que eu estava buscando a Deus. Mas Deus já deu a resposta. Olha, ele não vai voltar para mim. É eu que vou para ele. Por que Davi tinha certeza que esse menino foi para Deus? Porque apesar de ser fruto
do pecado de Davi, os filhos são sempre herança do Senhor. E debaixo da aliança, mesmo que essa criança morra na infância, sem nem ao mesmo ter ouvido o Evangelho, a promessa de Deus é de ser o Deus de Davi e dos descendentes de Davi. Por isso que Davi tinha certeza que aquele menino foi para o céu, como de fato você pode ter certeza também. Então o que acontece com os filhos dos crentes, daqueles que estão em aliança com Deus? Se você teve um filho e ele morreu na infância, ou mesmo antes de você aplicar o sinal da aliança sobre ele, porque às vezes não dá tempo, foi um aborto aos 7 meses, aos 8 meses, ou nasceu morto, não deu tempo para batizar. Não tem problema. Você está em aliança. Qual que é a promessa de Deus? Eu sou o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então, nesses casos excepcionais, específicos, nós podemos sim crer que o filho dos crentes, dos tais, é o reino dos céus. E se ele morre na infância, então nós podemos ter certeza da sua salvação. Agora, pastor, isso se aplica ao filho do descrente? Não. Porque o descrente não está em aliança com Deus. Então a mesma situação, é filho do descrente, o que vai acontecer com esse filho do descrente? Meu amigo, não está em aliança com Deus, não tem promessa nenhuma sobre a vida dele. Pastor, mas isso é duro demais. Ninguém falou que era mole. É duro mesmo, é difícil mesmo. Mas essa é a promessa do Senhor. Deus não falou que seria o Deus de todas as crianças. Por que quando Deus manda o povo de Israel, inclusive, retomar a posse da terra prometida, ele inclusive mata homens, mulheres, velhos, crianças? Porque quem não está debaixo da aliança com ele, está condenado. Nossa, que Deus malvado. Você não entende nada. Você pegar isso aí fora do contexto, talvez você vai achar que esse Deus é malvado. Mas, na verdade, ele está sendo justo, só isso. Qual que é a diferença de um pecador de 80 anos com um pecador de 1 mês de vida? Só a idade. Porque os dois são pecadores. E se somos pecadores, somos sujeitos à condenação. Inclusive nós só não seremos condenados porque a graça de Deus nos alcançou. E alcançou os nossos filhos. Então, os filhos de crentes que estão em aliança, estão debaixo da promessa que Deus fez a Abraão, consequentemente em Cristo essas promessas passam a ser nossas promessas. Então, se porventura você teve um aborto, você perdeu um bebezinho, biblicamente falando, se você está em aliança com Deus, estava em aliança com Deus, esse seu bebezinho, ele está no céu. E quando do dia final, quando da ressurreição final, nós teremos aí a surpresa de encontrar, como Davi diz, eles não virão para nós, mas nós iremos para eles. Eu não sei se é verdade esse negócio que o médico falou para Clarissa lá. Se ela de fato já teve uma gravidez antes da Duda e que morreu. Mas eu sei que eu estarei lá pela graça do Senhor e posso chegar lá e se foi verdade isso, eu vou descobrir que eu tenho mais um filho lá. Olha que coisa fantástica. E que esse casal que eu te falei aí dos 6 óvulos, vão chegar lá, além desse um que ele já tem, eles têm um outro que eles adotaram, tem mais 5 lá esperando. Olha que coisa gostosa. Fala de meio. E aí aplica aos incapazes. Eu tenho defendido dentro da igreja uma situação que ainda não é aplicada de um modo... Apesar que a nossa confissão de fé trabalha nesse sentido, que os incapazes... Vamos supor, você se converteu agora. Você tem um filho incapaz. Tem lá algum problema cognitivo. Você vai falar de Jesus para ele, ele não vai entender nada. Ele não tem condição de crer ou de rejeitar o Evangelho. A minha perspectiva é esse filho, não importa. Você tem 80 anos, ele tem 60. Você se converteu? Deus está em aliança contigo? Esse seu filho é incapaz, não tem como pregar o Evangelho para ele responder, nem favorável, nem contra o Evangelho? Aplica o sinal da aliança sobre esse filho.
E a promessa de Deus de ser o seu Deus e o Deus da sua descendência vai recair sobre esse incapaz. Por quê? Porque ele não tem condição de responder e nem de rejeitar o evangelho. Então ele deve, mesmo que ele tenha 60, você tem 80, ele tem 60. Considera como se fosse um infante e aplica sobre ele o sinal da aliança. Dani. No caso da adoção, entra o que está aqui em Gênesis 17. A partir do momento que você adota, essa criança passa a ser sua. Se você está em aliança com Deus, aplica o sinal da aliança sobre essa criança que você adotou e Deus passa a ser isso, está debaixo da aliança. Se ele morre na infância, a gente pode crer na salvação dele. Agora, se ele chega à fase adulta e aí ele rejeita o evangelho, mesmo sendo, aí é o problema dele. Não. Veja aí o Gênesis 17. Está aberto aí em Gênesis 17? Ele vai continuar dizendo assim, ó. Verso 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Tanto o escravo, nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Ele usa, inclusive, a ideia da escravidão, que o escravo que passou a ser seu, que nasceu na sua casa, ou que você comprou, passa a estar debaixo da mesma aliança. E você tinha que aplicar o sinal da aliança, inclusive, sobre o escravo. Essa é a analogia que a gente está fazendo em relação ao adotado. Ele passa a ser responsabilidade espiritual sua. Então você tem que aplicar o sinal da aliança nele. Se ele morre na infância, ele morre debaixo da promessa da aliança. Agora, se ele chegou à fase adulta e rejeitou o evangelho, aí é responsabilidade dele. Tá? Em relação a crianças incapazes, é o que a gente está aplicando aqui. Ficou claro? Tranquilo, irmãos? Pois não, Regina? Perdão, fala um pouquinho mais alto. Aí é um caso mais complicado. Se eu não estou em aliança com Deus, eu não tenho segurança nenhuma. Estava fora da aliança. Porque Deus apresenta isso de certa forma. Se o povo de Israel, mesmo sendo o povo de Israel, se ele não aplicasse o sinal da aliança, que era no caso da circuncisão do Antigo Testamento, o que acontecia? Aquela vida seria eliminada do meu povo. Não estava na aliança. Veja aí, o verso 14 vai te dar uma dica nesse sentido. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será o quê? Eliminada do seu povo. Por quê? Quebrou a minha aliança. Então, essa verdade, irmãos, aplica-se dentro de um contexto da aliança. Se eu não estava em aliança, aí eu não tenho margem para defender essa posição. Tá? A promessa é para aqueles que estão em aliança. Ok? José. Pronto. Amém. É o que Jó fala. E Jó estava dentro desse padrão de fidelidade ao Senhor. Ele viveu na mesma época de Abraão. Provavelmente ele não circuncidou os filhos, porque foi dado a Abraão, eles eram contemporâneos. Mas a partir do momento que Deus estabelece um sinal da aliança, esse sinal da aliança tem que ser aplicado sobre todo mundo. Ok? Aí a importância da defesa. Nós presbiterianos, nós somos tanto credo-batistas, porque nós exigimos que os adultos creiam para ser batizados, mas ao mesmo tempo, pedobatistas, aplicamos sobre os filhos dos crentes o sinal da aliança. No Antigo Testamento era a circuncisão, agora sobre o Novo Testamento é o batismo. E por isso a importância do batismo. Veja lá no texto que nós lemos de arrependimento, inclusive, que era arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados e faça o que mais? Sejam batizados em nome de Jesus. O batismo é importante. Não é o batismo que salva, é verdade. Não é o batismo que vai redimir o seu pecado, é verdade. É a obra de Cristo.
Mas ele é o que simboliza o fato de você estar debaixo da real aliança com Deus. Tudo bem? Dúvidas? Vamos lá, mais uma rapidinho que o tempo já foi. Tá, na verdade é o seguinte, a instituição que você tem é Mateus. Jesus diz, ide por todo mundo, fazer discípulos de toda, né? Ide fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas. Quando Pedro usa esse termo, seja batizado em nome de Jesus, a expressão grega ela me aponta para duas situações. Uma situação que, vou batizar em nome de Jesus, ou como Paulo fala lá em Atos 19, recebeu o batismo de Jesus, ou seja, o batismo que Jesus instituiu. E aí, na hora da aplicação, qual que foi o batismo que instituiu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe uma discussão teológica que o batismo tem que ser aplicado só em nome de Jesus. Meu amigo, Jesus, se você é um cristão verdadeiro, Jesus e o Pai é o quê? Um. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são o quê? Um. Então, essa questão do literalismo, tem que ser batizado em nome de Jesus. Ou se eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou batizando também em nome de Jesus e segundo a instituição que o próprio Jesus instituiu. Então, qual que é a postura mais fiel, olhando a Bíblia como um todo? Você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dentro do padrão que Jesus estabeleceu de um batismo de aliança, e não para salvação, como é o que os católicos fazem, e nem mesmo negligenciando a mudança do batismo de João Batista para o batismo que Jesus instituiu, porque o batismo de João Batista era para arrependimento, remissão de pecados, inclusive Jesus recebeu ele, e o batismo que Jesus instituiu é o que substitui a circuncisão. É o outro batismo. O batismo de João é uma coisa, o batismo de Jesus outra. Aqueles que falam, não, tem que ser igual o batismo de Jesus, tem que ser imersão. Jesus já recebeu o batismo de imersão lá de João, para que eu e você não precisássemos receber. E se fosse a mesma coisa, Paulo não teria rebatizado, ou melhor, batizado aqueles 12 homens lá em Atos 19, que já tinham recebido o batismo de João. E Paulo falou, meu amigo, não serve não. Vocês têm que receber o batismo agora que Jesus instituiu. Então, essa briga que tem, né? O batismo em nome de Jesus, ou o batismo em nome do Pai e do Filho de Jesus. Eu julgo um negócio muito desnecessário, mesmo porque quando você tem a ideia da trindade e da unicidade, né, de Jesus com o Pai e com o Espírito Santo, então você vai batizar em nome de Jesus segundo a ordenação que o próprio Cristo deu. E aí você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Vamos orar, irmãos? Perdão, não entendi o que a senhora falou. O batismo por imersão. A gente vai voltar a tratar desse assunto um pouquinho mais à frente aqui no curso. Mas João Batista instituiu o batismo de arrependimento e remissão de pecado que era aplicado por imersão. Lavar os pecados todos. Quando Jesus institui o seu batismo, que é diferente de João Batista, era o batismo que apontava para o recebimento do Espírito Santo. Por isso, toda vez em Atos você vai ver que o batismo era sempre com imposição de mãos. Porque apontava a ideia da descida do Espírito Santo, simbolizava isso, essa aliança. Deus veio morar em mim. E quando você vai para Midas, para Ezequiel, você vê textos específicos que Deus diz que nos últimos dias ele aspergeria sobre nós o Espírito Santo. Então, por isso que o batismo é esse batismo de aspersão ou com imposição de mãos, porque simboliza a descida do Espírito Santo. Nós aceitamos de imersão? Aceitamos. Mas quando você vai estudar verdadeiramente, o batismo de imersão referia-se ao batismo de João Batista. Jesus já recebeu esse batismo no meu lugar, porque eu não preciso receber mais dele. Mas nós fomos sepultados com Cristo no batismo, por isso que eu tenho que entrar na... Isso aí já é o cara achando... Eu não falo nem que é pelo em ovo, né? Eu falo que é pelo na gema já. Porque o cara está forçando para lá de Bagdá um negócio que a Bíblia não manda ninguém fazer. Mas a gente vai estudar isso mais à frente. Tá bom?